Queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Quero deixar aqui uma palavra de Deus que o Senhor coloca no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai suprir efeito de Deus sobre a sua vida. O capítulo e o versículo que o Senhor traz à minha memória é Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 24, a qual diz que naquela mesma noite o barco estava no meio do lago, porém as ondas batiam contra o barco, porque eles remavam contra a maré, ou seja, contra a correnteza. É muito importante a gente entender nessa palavra que mesmo os discípulos, remando contra a maré, não desistiram de ir ou de estar cumprindo a palavra de Deus, o plano, o projeto de Deus. Não existe vida fácil em nenhuma área da sua vida. Não existe vida fácil no seu casamento, não existe vida fácil na finança, não existe vida fácil na saúde, não existe vida fácil na vida espiritual. Por quê? Se você quiser ter uma vida abençoada em alguma dessas áreas ou em todas essas áreas, você vai precisar remar contra a maré. Claro que ninguém conseguiria remar contra a maré em todas as áreas ao mesmo tempo. Não, pelo contrário. Talvez o seu momento hoje é de remar contra a maré no seu casamento. Não existe casamento perfeito. O que existe são duas pessoas querendo viver, querendo construir uma história, aonde eles vão passar por adversidades, remar contra a maré, pensar em voltar, mas a vontade de viver. A aliança que eles fizeram lá atrás vai fazer eles prosseguir, eles caminhar. Na vida financeira não é diferente. Não existe crescimento, não existe CNPJ que cresça sem remar contra a maré, sem ir contra a sua própria vontade, contra o seu próprio desejo. Porque o que nós queríamos é que a nossa vida ela fosse fácil, mas não existe vida fácil em nenhuma área. Mas observe aqui, mais uma vez, que os discípulos, mesmo enfrentando a dificuldade, eles não desistiram. Por quê? Porque eles não estavam indo por ir. Eles estavam indo porque Jesus disse, vá e passe para o outro lado. E eles estavam sob a ordem de Deus. E estar sob a ordem de Deus é literalmente remar contra a maré. Por quê? Aí vem aquela questão, por quê? Se servir a Deus é maravilhoso, se estar com Deus é benéfico, então por que eu vou remar contra a maré? Por quê? Todas as vezes que Deus Ele coloca algo no teu coração e manda você trilhar um caminho, esse caminho lá na frente, Ele vai abençoar outras vidas. Ele vai trazer a prosperidade, Ele vai operar um milagre, Ele vai ter algo que o nome do Senhor será glorificado, que vidas serão transformadas. E aquele barco, ele está passando por adversidades, como eu falei, em todas as áreas da sua vida. Você vai encontrar dificuldade e vai precisar remar contra a maré, se você quer viver uma vida de bênção, de milagre. Você vai precisar, mesmo sem querer, remar contra a maré. E isso é bom. Por quê? Porque boa coisa é ouvir e obedecer a voz do Senhor. Ouvir e obedecer a voz do Senhor. Eles precisaram de ajuda. Olha como isso é importante. Eles não conseguiam chegar no destino, mas a Bíblia diz que o mesmo que mandou eles ir, veio agora por cima das águas, andando para trazer paz à embarcação e eles chegarem no destino deles. Quando eles avistam Jesus, eles ficam desesperados, porque acham que é um fantasma, mas Jesus acalma o coração deles. Você conhece essa passagem que sabe de cor? Jesus, em uma passagem vai falar que Pedro até sai do barco, para ir com ele, ou para ir ter com ele. E quando Jesus ele vem, ele acalma a tempestade, mas ele repreende os discípulos. Observe. Cristo mandou eles passar para o outro lado. Eles estavam no meio do lago enfrentando uma tempestade. Cristo, vendo a dificuldade, veio até ele por cima das águas, mas quando chegou, ele acalma a tempestade, mas também repreende eles. Por que o Senhor repreendeu ele naquele momento? Porque eles também tinham a autoridade do Senhor para acalmar aquela tempestade, ao ponto de Jesus chamar eles de homens de pequena fé. Então é muito importante você que está ouvindo ou vendo essa mensagem entender que o Senhor também nos deu autoridade. Autoridade essa que nos faz
Liberar uma palavra nos faz tomar uma atitude de fé, de perseverança, uma atitude que vai trazer a pacificação, a bonança até chegar ao destino. Jesus poderia somente acalmar, mas ele, além de acalmar, ele repreende eles. Ou seja, talvez algo está acontecendo na tua vida e permanece acontecendo, porque você está esquecendo que além de você estar na direção de Deus e já está remando contra a maré, você está esquecendo de exercer a autoridade que o Senhor te deu. A autoridade que Ele liberou sobre você. Que autoridade é essa? De você liberar uma palavra profética, e essa palavra ela não vai precisar, ela vai ter que acontecer. Por quê? Porque você não está indo por ir. Existe uma passagem bíblica lá em Deuteronômio, também se não me falha a memória, em Eclesiastes, que diz que os rios eles correm para o mar, mas o mar não transborda. Antes, eles voltam para o mesmo lugar. Ou seja, tudo na vida, ele tem um percurso a ser trilhado. Ele tem um caminho a ser percorrido. A Bíblia diz que o vento, ele vai, faz o seu retorno e volta. Está escrito na palavra que não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. Ou seja, naquele momento os discípulos precisavam usar essa autoridade que o Senhor havia dado a eles para acalmar aquela tempestade, para acalmar aquela fúria que se levantou no meio daquele lago. Observe que quando Jesus acalma a tempestade, o barco chega ao destino. E quando o barco chega ao destino, está escrito que uma multidão sabe que ele está lá e traz todos os enfermos, e os enfermos que chegavam, ao tocar na veste de Jesus, eles eram curados. Não era um, eram vários. Ou seja, o destino que Deus mandou você trilhar, o caminho que Deus mandou você trilhar, ele vai trazer paz, bênção e prosperidade, não só para você, mas para muita gente. É por isso que você está remando contra a maré, porque obedecer a Deus é literalmente remar contra a maré. O inimigo sabe que se você chegar nesse destino, você vai glorificar a Deus, vidas serão alcançadas, pessoas serão abençoadas. E pasme, nem tudo é o inimigo. Tem coisas que são somente adversidades para nos moldar, para nos forjar o caráter, para nos fazer tomar posse de uma bênção que Ele tem preparado. Porque está escrito na palavra de Deus em Provérbios que aquilo que facilmente se ganha, também facilmente se perde. Então, talvez alguns problemas que você está enfrentando não é o inimigo, mas é o próprio Deus que está permitindo situações somente para fazer você valorizar a chegada do destino, a bênção que Ele tem preparado, a história que você vai construir. Você precisa valorizar ao chegar lá e saber assim, cara, não foi fácil chegar aqui. Houve um processo, houve uma luta. Eu vejo muita gente chegar e dizer assim, eu não tinha nada, então se eu perder tudo eu chego aqui fácil. Não, porque para mim não importa, querido. Isso é muita hipocrisia, é muita falácia, querido. Ninguém tá pronto para voltar novamente para a estaca zero. Porém, acredite o seguinte, que quem já saiu de lá trilhou um caminho. Então pode até ter mais facilidade, mas em hipótese alguma essa pessoa terá facilidade só porque sabe o caminho. E eu tenho certeza que se você achar alguém bem sucedido em alguma área da sua vida, e dizer assim, tu começaria de novo do zero, ninguém está pronto para sofrer. Por quê? Para chegar no destino que Deus preparou, existem noites às vezes de choro, existem momentos de você pensar em parar, existem percas no meio do caminho. E essas percas, essas lutas, essas dores machucam a gente, ferem a gente. Então, eu acredito que não existe numa pessoa que é uma pessoa com o seu pensamento sã, chegar em um nível, em um patamar, em uma condição de dizer assim, eu volto tranquilo. Na minha opinião, isso é apenas falácia. Por quê? Porque para chegar lá, houve um processo, houve lutas,
houve cansaço, houve fadiga, houve pensamento de desistir, exaustão. Houve momentos de exaustão, momentos dessa pessoa olhar e dizer assim, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Tem gente que precisaria ser humano. Tem gente que precisaria ser humano. Porque parece até que é um ciborgue, que é uma máquina, quando diz assim, eu nunca pensei em desistir. Eu nunca achei que ia dar errado. Querido, então você não foi para um destino que o Senhor tem preparado para você. Olha que interessante. Principalmente para os da fé, né, que às vezes tem uma mente, pelo ensino que é dado, mas uma mente limitada. Às vezes ele pensa assim, mas e por que o ímpio? O cara não professa a mesma fé, o cara não teme a Deus, mas olha onde o cara está, olha onde ele chegou. Queridos, Deus, ele visa o plano, o projeto, e não tem nada a ver sobre a religião, mas tem a ver sobre o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Abençoar pessoas, abençoar vidas. E essa pessoa vai trilhar um caminho. Está escrito na Bíblia que ninguém tem sem que do alto não lhe for dado. Então ninguém, seja ele ateu, seja ele o que for, ele vai chegar na mentalidade dele somente por mérito dele, porque isso é importante. Sem esforço ele não chegaria em lugar algum. Mas não foi só o mérito dele, está escrito, ninguém tem. E eu acredito no que a Bíblia diz, que ninguém tem sem que do alto não lhe for dado. Ou seja, ninguém, nenhum ser humano, seja ele quem for, se ele tem, é o Senhor quem deu, é o Senhor quem permitiu. Então, descansa o teu coração, siga o seu propósito. E eu finalizo essa palavra aqui dizendo mais uma vez, obedecer a Deus é literalmente remar contra a maré. E qual é o benefício de obedecer a Deus? É que chegando ao destino tem milagres, é que chegando ao destino tem cura, é que chegando ao destino tem prosperidade, é que cumprindo a ordem de Deus você trará paz ao seu coração, porque você está sendo conduzido, guiado pela voz do Senhor. Deus abençoe sua vida e até a próxima.